avivado. O pastor Gastão já mais na dele, mas chega um momento que a gente vai crescer, mas outros eles estão vindo. Aleluia. E o processo de ensino continua, não pode parar. Aleluia. Se não Glória a tem Deus. escola dominical, não há futuro pedagógico Aleluia. teológico na igreja. Aleluia. Ela morre, Verdade. ela fecha as portas. Quem está lá fora diz assim: essa igreja aí é igreja mesmo? Perde sentido, porque não há o ensino. E muito do que a gente fala da evangelização, das missões, está no ensino. E sem ensino, nós fracassamos. E aí nós temos, além do mandato bíblico, nós temos a ortodoxia cristã. A palavra grega, ortodoxia, mas a ideia é falar do que é verdadeiro. Um dia desse, um amigo meu, professor espírita, ele pediu orientação e disse: Gastone, eu queria que você desse uma explicação rápida sobre a igreja evangélica, a igreja protestante, e tem mais de um tipo de igreja católica. Como é o cristianismo? O cristianismo é uma religião? Rapaz, é um questionário, não para de perguntar não, né? Mas aí veio, na hora. Se não sabe responder, não responda. Mas ele perguntou porque queria responder, porque queria a resposta. E aí eu comecei a tratar do modo do macro até o micro, né? Cristianismo como religião e maior religião no mundo, seguido de perto pelo islamismo. Do cristianismo, nós tivemos ainda no romper do primeiro século uma divisão entre catolicismo. E aí expliquei para ele que antes catolicismo significava universal, e aí era um termo que era utilizado para os crentes universais, crentes católicos. Mas no romper do primeiro século, nós vamos estudar um pouquinho, vamos encontrar a instituição do papado. E aí, quando a igreja, ou alguns discípulos de Jesus, querem colocar alguém como chefe de todos os discípulos de Jesus, há uma igreja que diz assim: eu não aceito esse negócio, nós vamos permanecer como está, na ortodoxia. E aí surge uma ruptura, surge a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. Mais especificamente, 1517, já depois de tantas dificuldades, essa Igreja Católica abre espaço, não de boa vontade, para o protestantismo. Embora o nome protestantismo apareça como aqueles que protegem do pecado, essa frase ela aparece, nós protestamos, justamente na reforma, quando não aceitava que a Igreja Católica seria a única igreja do Deus vivo. E aí alguém levanta a mão e diz: proteste, porque a igreja está andando por um caminho equivocado. E aí surge a reforma. Nós não vamos falar aqui sobre reforma protestante, mas a ideia é que o ensino ele não pode parar, como também a aprendizagem. E se tem alguém para aprender, é necessário que tenha alguém para ensinar. E é preciso desse processo de ensino-aprendizagem que estejamos preparados. E preparados para ensinar a ortodoxia
ortodoxia cristã. Alguém queira ou não queira, alguém goste ou não goste. Uma certa vez, um obreiro me parou e disse: irmão Gastone, olha, o senhor tem que ensinar aí que a mulher não pode usar calça comprida. Está na Bíblia. Na adolescente cristã, não. Está na Bíblia. Aí ele disse: não me complique, não. Realmente está na Bíblia para o homem não usar a roupa da mulher, para a mulher não usar a roupa do homem. E era uma prevenção, porque estavam entrando em Canaã, e lá em Canaã iriam encontrar povos pervertidos. Então é necessário que Moisés instituísse para o povo. Mas é preciso ter cuidado na hora de ensinar a ortodoxia para ensinar o que eu acho que é, o que eu penso que é. Quando no ensino eu estiver falando, eu acho que é isso, o do evangelista Gilberto, eu acho que é aquilo, e nós não nos entendemos, vocês podem ter certeza, ou um está errado, ou os dois estão errados. Porque o Espírito Santo não vai ensinar algo para ele e depois ensinar algo para mim totalmente contrário. Porque a mesma regra de fé e prática maravilhosa é essa aqui, é a ortodoxia. Aleluia! Glória a Deus! Agora, eu não venho para a escola dominical. Pastor Roberto já disse. A lição da escola dominical tem quantas lições? A revista tem 3 lições. E ele já disse que são 3 pregações. E dependendo de quem for estudar, de cada lição ele consegue desmembrar e fazer muito mais doutrinas. Mas eu tenho preguiça de estudar. Perdoe a expressão. E aí, algo que a gente estava comentando hoje, é muito mais fácil, para vocês chegar em casa agora, depois de terminar o culto, pegar a carne que está lá reservada para fazer o jantar que eu vou convidar hoje. Pega a carne, tempera, se precisar, amacia. Dá um jeito nela. Temperou, salgou, pega o azeite ou óleo, colocou na frigideira. Alguns já nem estão usando mais óleo, coloca lá na airfryer, seja lá o que for, mas fez todo esse preparo, preparou a sua, botou lá, convidou para o Gastone, beleza. Mas o que é mais fácil? Chegar na geladeira, pegar uma carne em lata, tirar essa carne em lata, bota para aquecer no micro-ondas e diz aí, tá aí, pastor, pode comer. Irmãos, perdoe, aqui não, mas em muitos lugares eu tenho visto, eles estão dando enlatados para a igreja. Não tem coragem de olhar a lição da escola dominical, não tem coragem de folhear as escrituras, não tem coragem de perceber que o Salmo 23 ainda ecoa. O Senhor é meu pastor e nada me falta, e nada, normalmente nós usamos, né? E nada me faltará, e nada me falta. Mas o pastor, que a ovelha faz questão de dizer, o Senhor é meu pastor, ele vai expressar algumas coisinhas que estão em falta hoje. Pegando o Salmo 23, o pastor coloca em verdes Pastos.